Então hoje nós vamos falar sobre estilos de introdução alimentar, né? Na semana passada, no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre como se dá a introdução alimentar, né, infantil, como que é essa primeira fase. E hoje nós vamos abordar um tema que muita gente ainda tem dúvida, que é novidade, um tema que é novidade e muito interessante. Olá, nós somos do Clubinho Papotudo e estamos aqui para dar continuidade à série ABC da Papinha. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, atualmente, nós temos três estilos aí, três formas de começar a dar alimento para o bebê, tá? Para as crianças. O primeiro é o tradicional, que todo mundo já conhece, que é aquele que a gente vai cozinhar o alimento, né? Amassar bem. Hoje em dia não se usa mais liquidificador, nem processador, nem peneira. Então é a primeira alimentação do bebê, porém ali só amassadinho, bem esmagadinho, cremosinho, oferecendo para o bebê com a colher. Esse é o tradicional, tá? A iniciativa é do responsável dar o alimento. Já o segundo estilo, e que é bem novidade aí, que está começando a se tornar mais comum aqui no Brasil, né, mais conhecido aqui no Brasil, é o BLW, que significa Baby Let Win, que basicamente traduzido para o português ficaria, né, desmame guiado pelo bebê. Como assim? Né? Bem diferente esse do tradicional. Esse é um método que aborda o quê? A criança ela ter uma autonomia, ela decide como ela vai se alimentar. A participação dele é totalmente autônoma, porém a família precisa estar enquadrada nesse estilo aí, tá? A participação efetiva da família é muito necessária. Por quê? Porque o bebê ele vai ficar sentado junto com a família, né? Ou no cadeirão, naquelas cadeirinhas ali próxima à mesa, onde a família está fazendo a alimentação junto. E ali o bebê, ele vai se alimentar, né? Com alimentos cortados em pedaços, cozidinhos, que ela consiga esmagar, né, com a sua gengiva ali e junto com a família, tá? Então, são alimentos saudáveis, tá? Então, é necessário que a família se alimente dos mesmos alimentos que o bebê vai comer, vai se alimentar, né? E nessa introdução alimentar precisam ser alimentos saudáveis, como frutas, legumes, verduras, tá? Tudo sem sal, bem ali cozidinho, para o bebê ter essa boa experiência com a alimentação. Então ali ele decide o que ele vai comer, como ele vai comer, né? Com a mão ali, interagindo totalmente com o alimento e a quantidade que ele vai comer. Isso ele vai comer, tá? Então é um estilo assim de alimentação mais complexo. Por quê? Porque precisa tem toda essa ideologia aí de autonomia, né, junto a família para o bebê se alimentar. E o terceiro estilo, que eu acho bem bacana, tá? Que surgiu aí dessa necessidade de encaixar, né, as famílias, os pais ou os responsáveis que não quer nem o método tradicional, né, onde ele exerce ali toda o domínio, né, para oferecer a comida para o bebê, e também não quer dar essa autonomia toda para a criança ali que o BLW prega, tá? Então, o que acontece? Surge o método participativo. O que é isso? Então, o método participativo é um estilo que a criança também tem autonomia, porém, não é a criança ali totalmente que decide o que ela vai se alimentar, né? Como ela vai se alimentar. O pai ali, o responsável, a mãe, vai participar também alguns momentos, oferecendo alguns alimentos, outros alimentos, deixando o bebê decidir como que ele vai ingerir, e por aí vai posicionando, né, vai formando
como esse estilo de alimentação, que é o participativo. Então, em 2017, a Sociedade de Pediatria Brasileira se posicionou da seguinte forma, vou ler para vocês o trechinho que está lá. Então, no momento da alimentação complementar, o bebê deve também experimentar com as mãos, estimulando a interação com a comida, explorando as diferentes texturas dos alimentos como parte natural do seu aprendizado sensório-motor e evoluindo conforme o seu tempo de desenvolvimento. Então, por essa declaração da Sociedade de Pediatria Brasileira, nós podemos entender que a criança ela precisa ter essas duas experiências, tá? O BLW e o tradicional. Por quê? Porque um sozinho não vai funcionar, tá? Por exemplo, só o tradicional, só o BLW, sozinho, eles não vão funcionar. Eles precisam interagir. Então, o método participativo, ele visa isso, uma autonomia maior da criança, porém com a participação ali também dos pais. Ou nós poderíamos colocar, os pais vão fazer essa complementação alimentar, dando uma autonomia maior para a criança, porém, em alguns momentos ele intervém, tá? Então, lógico que também isso dentro da realidade de cada família, tá, gente? Cada família vê o estilo de vida que ela leva e aí vai ter que se adequar. Eu passei por 2 introduções alimentares, né? Isso aqui há 6 anos atrás. Na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu optei pelo método tradicional, porque era o que eu conhecia mais na época, né? E então, se hoje, com o conhecimento que eu já vinha adquirindo, né, com a especialização que eu adquiri, eu optaria, né, com os estudos que a gente vem fazendo, eu optaria por esse participativo. Por quê? Porque ele é muito bacana, né? Você, ao mesmo tempo, dá autonomia para a criança, para ela ir criando, né, o seu desenvolvimento ali, com relação a construir essa habilidade para se alimentar, mas também nos momentos que precisa interferir, você tem essa liberdade para interferir, tá? E então, essa abordagem, né, participativa, ela traz esse equilíbrio, né? Eu acho que eu ficaria mais tranquila nesse sentido, porque eu acho também muito, assim, eu não sei se é o meu estilo de vida também, não sei, a criança ter totalmente aquela autonomia, porque o BLW é isso, né? Depois eu vou falar mais para vocês como cortar os alimentos para oferecer nesse estilo de alimentação, mas ali, usar o cadeirão, né? Colocar os alimentos ali cortadinhos, cozidos e deixar a criança livre ali para ela se alimentar o quanto ela quiser, da forma que ela quiser, tá? Com total autonomia, ela que vai guiar e vai decidir. Só que a gente sabe que muitas vezes na nossa rotina, né, a gente não consegue acompanhar todas as refeições dos nossos filhos por questões de horário de trabalho e tudo mais. Então, para não ficar uma coisa assim muito solta, fora da filosofia do estilo, eu acho que para a realidade da maioria das famílias, que é a nossa audiência aqui, o participativo é muito interessante, né? Você consegue equilibrar esses 2 estilos aí, né? Essas 2 abordagens, permitindo que a criança ela interaja mais com alimentos, porém conduzidos por você, certo? Né? Conduzido pelo responsável. Então, isso é fato que vai contribuir de uma forma muito legal para o desenvolvimento e aprendizagem, né, da criança. Por quê? Porque a introdução alimentar, a gente precisa entender que é um momento que a criança ela não vai comer tudo de uma vez. É um momento de aprendizagem, onde ela está se desenvolvendo, né? A criança ela começa a usar os seus sentidos, né, ali tocando nos alimentos, ou o responsável oferecendo, ela está o quê? Utilizando os seus sentidos para aprender. E usar os seus sentidos numa totalidade, né, tanto com tato, com
com o paladar, se ela quiser cheirar o alimento também, isso tudo vai contribuir para uma aprendizagem mais rápido e um desenvolvimento muito melhor e mais saudável com relação à alimentação, né? Porque o nosso objetivo aqui é pegar essa fase tão importante, né? Utilizar essa fase tão importante para criar o quê? Crianças, filhos saudáveis para a vida e tem uma boa relação com a alimentação, não só quando crianças, mas para a vida toda. Ele saber escolher os melhores alimentos, ter essa consciência alimentar despertada já desde a sua introdução alimentar, tá? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês e que é muito importante, né? Aqui, mais dentro desses dois estilos, o BLW e o participativo, é a diferença entre dar e oferecer o alimento, tá? Então, um ponto importante a ressaltarmos é o quê? Que há uma diferença enorme entre você dar e entre você oferecer o alimento para a criança, tá? Quando o responsável dá o alimento, né? Isso é mais um método tradicional. Ele vai lá, vai estar amassadinho, vai estar no pratinho, ele vai pegar a colher e vai pôr o alimento lá na boca da criança, tá? Isso ele deu, né? Então, quem tem a autonomia aí? Quem tem um domínio maior? O responsável, certo? Já quando o responsável, né, oferece o alimento para a criança e ela pega, se ela quiser, né, o quanto ela quer, quem está no controle? Óbvio que é a criança. Então, mas para muitos pais isso é desesperador. Por quê? Porque tem crianças que não conseguem ter essa autonomia de ir lá, pegar um alimento, cheirar, né, tentar provar, colocar na boca. Enfim, tem pai que tem medo da criança engasgar, tem todas essas questões aí que interferem nisso também, tá? Então, isso é muito importante a gente começar a entender. Na introdução alimentar, a criança ela não vai se alimentar de tudo ao mesmo tempo, ela não vai comer tudo que você der ou oferecer. Por quê? Porque ela está começando a experimentar, ela está começando a descobrir texturas, sabores, cores, tá? Isso tudo está muito relacionado com os sentidos. Então, quanto mais autonomia você der para a criança, quanto mais tranquilo você estiver, isso vai fluir muito bem. As chances de você ter sucesso na introdução alimentar vão ser muito maiores, tá? Por quê? Porque você já entendeu isso, que é um momento de aprendizagem. Não se preocupe que seu bebê vai ficar desnutrido, por quê? Porque os alimentos que estão entrando agora, né, por isso que a gente fala introdução alimentar, eles estão apenas complementando a alimentação do seu filho, né, do bebê. Eles, a principal ainda fonte de nutrientes para o seu bebê é o leite. Ele não mama exclusivamente, né, até os 6 meses. O bebê ele precisa mamar exclusivamente o leite materno ou, em alguns casos, a fórmula, né? A partir dos 6 meses, que ele vai estar mais pronto, a gente já falou sobre isso, tem vídeo aqui no canal, se você quiser depois dar uma olhadinha, a gente pode deixar aí como dica, como sugestão. O bebê ele tá pronto para receber os alimentos agora mais sólidos, né? Mas ele não vai receber todos de uma vez, é um processo. Então, precisa o quê? Abaixar um pouquinho as expectativas, né? Entender que isso é um processo, então ele tem fases, tá? E que é um momento de descoberta, de aprendizagem, que o seu bebê vai estar desenvolvendo todas essas habilidades, tá? Então, como que eu vou conduzir isso? Qual é a melhor forma, né? A melhor forma que eu te daria como sugestão é você buscar esse equilíbrio, né?
entre dar autonomia ao seu bebê e também nos momentos que você precisar interferir, ok, tranquilo, você vai dar o alimento, né? Então você vai ter essa troca entre o dar e o oferecer. Em alguns momentos você vai precisar dar, em outros momentos você vai apenas oferecer. E isso é importante, você ter essa consciência, né? Permitir o seu filho participar desse momento, né, de descoberta, com muita tranquilidade, que isso vai trazer uma energia boa para esse momento. O seu bebê vai perceber ali que você está permitindo a ele um novo estilo de se alimentar. Agora ele não vai só tomar a mamadeira, né, que você dá, ou o acalento ali do colo e o leite materno, tá? Nesse momento também é muito bom para o bebê, mas que agora ele está aí num lugar que ele vai percorrer ainda tem chão para percorrer, porque a introdução alimentar, ela é um processo que começa, né, a partir dos 6 meses de idade e vai aí, a gente pode dizer que ela se conclui ali aproximadamente com uns 2 anos de idade. Então, nesse período aí, o seu filho vai ter muitas experiências, ele precisa comer tudo de uma vez. A gente vai falar também sobre o que é bom evitar até 1 ano de idade, até os 2 anos de idade. A gente vai ampliar esse repertório aí para vocês, trazendo mais consciência sobre isso, para você ter mais tranquilidade e ter sucesso garantido na introdução alimentar do seu filho. E assim, consequentemente, ele ter uma boa relação com a alimentação, né, tanto na infância, e levar isso para toda a sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, fique conosco, nós teremos mais vídeos interessantes nessa série ABC da Papinha. Foi um prazer estar aqui com você. Se você achou relevante esse conteúdo, conhece pessoas que precisam dessas informações, compartilhe esse vídeo, indique o nosso canal. Vai ser muito bom conhecer novos amigos aí chegando aqui no Clubinho Papou Tudo. Então até o próximo vídeo. Tchau!